Olá, meus amigos e minhas amigas. Vamos tratar de um assunto hoje que é em relação aos dízimos, a origem do dízimo. Bom, em primeiro lugar, deixa eu me apresentar, por favor. Meu nome é Washington, sou radialista, sou pastor, tenho todas as documentações. Hoje tenho 4 formação acadêmica, tenho bacharel em teologia, o doutorado e o mestrado. E tenho documentos para te provar e comprovar isso. Bom, ficou faltando um ano para me formar para advogado pela Uniaselvis. E sou um teólogo historiador também. Tenho bacharel em teologia, em história. E o assunto que eu vou tratar com você hoje aqui é em relação a dízimos, só do dízimo. E como o dízimo está ligado à Bíblia, que a Bíblia é o manual de todos os cristãos, eu sou um cristão, sou um pastor, desde 95, me batizei em 96. Você dá para ver que eu tenho um longo tempo de carreira de cristão. Fui ungido a pastor mediante 600 pastores na progressiva cidade do São Francisco do Conde. Aliás, um abraço aos são franciscanos, lá na Bahia, meus conterrâneos, e meu xará, o pastor Washington, que tem uma igreja que foi obreiro da Deus Amor, tem uma igreja lá em São Francisco do Conde, e Creuza, o esposo dela, que foi meu patrão, e os demais que moram na Nova São Francisco, e São Francisco em peso, está guardado no meu coração. Um beijo, um abraço para vocês. Senhoras e senhores, antes de nós começarmos esse assunto bíblico, essa história bíblica aqui, compartilhe, curta, comente. Se eu bater aqui 5.000 inscritos, 5.000 comentários, 5.000 assistidos, vamos ter um sorteio aqui de 2 ventiladores novo na caixa. 2 ventiladores. São 2 ventiladores. Após bater 5.000 inscritos, 5.000 comentários e 5.000 assistidos. Então, senta no dedo, deixa o comentário, se inscreve no meu canal aqui. Compartilha para bastante pessoas aprender e entender acerca do dízimo. Para poder nós começarmos a questão do dízimo, vamos saber quantos livros tem a Bíblia e quantos livros Moisés escreveu. Bom, eu estou com a Bíblia em mãos aqui. Minha Bíblia está velhinha, mas é a Bíblia, é a palavra de Deus. Está aqui, ó, escrito Bíblia, tá vendo? Senhoras e senhores, a Bíblia no Antigo Testamento tem 39 livros. Para início de conversa. 229 capítulos no Antigo Testamento. Me perdoe, fazendo correção aqui. 929 capítulos no Antigo Testamento. Essa é uma correção que eu estou fazendo. E ela tem 23.328 versículos no Antigo Testamento. E foi escrito por 31 autores, escritores. Já o Novo Testamento tem 27 livros no Novo Testamento. 260 capítulos no Novo Testamento. E versículos soma total 7.950 versículos, escrito por 9 autores. Somatória total dos versículos que existe na Bíblia. Quantos versículos existe a Bíblia? E foi escrito por 40 autores
e a Bíblia contém 66 livros, e ela tem uma somatória de capítulos, 1189 capítulos. Versículo, ela tem 31.278 versículos. Cerca de 3 milhões de letras, assim distribuída em toda a Bíblia Sagrada. Senhoras e senhores, isso aqui só foi para o início do estudo. Moisés, só Moisés foi o autor de 5 livros. 5 livros, chamado Pentateuco. A palavra penta. Só um momento aqui, que deu um probleminha. Pronto, já sanamos o pequeno problema que houve aqui. A palavra penta, que foram os 5 livros que Moisés escreveu, no grego é chamado de penta, no grego. Então a palavra penta vem do grego, que é pente, em grego se pronuncia pente, que significa 5 elementos de composições, se usa para formar palavras como pentapétalo, em grego, pentágono. Penta também é usado para formar palavras pentacampeão. Um time que foi campeão 5 vezes, como o Brasil, é pentacampeão. Um corredor, um atleta que ganhou medalha 5 vezes, pode ser chamado de pentacampeão. Então a palavra penta significa um número 5, ou escrito 5 vezes. Então Moisés escreveu 5 livros na Bíblia, chamado Pentateuco, que esses 5 livros, nós vamos também saber que livros foi esse que Moisés escreveu. Primeiro, Moisés escreveu o livro de Gênesis. É o primeiro livro que Moisés escreveu. Depois, Moisés escreve o livro de Êxodo. É o segundo livro que Moisés escreveu. O livro de Êxodo, tá? Segundo livro escrito por Moisés. Aí vem o livro de Levítico, escrito por Moisés, o terceiro livro, Levítico. E depois de Levítico, que Moisés escreveu, vem um livro de Número, que é a contagem da numeração de Israel. Também já vai o 4º livro que Moisés escreveu. Depois do livro de Números, vem aí o livro de Deuteronômio. Deuteronômio é o 5º livro escrito por Moisés. Então, esses 5º livro que Moisés, esses 5 livros que Moisés escreveu, no idioma grego é chamado de penta. Então, Moisés escreveu 5 livros do Pentateuco, do Antigo Testamento. E o dízimo, agora vamos entrar na questão do dízimo. O dízimo, nós vamos entender o dízimo sobre a lei mosaica e a sua observância nos dias atuais. Lembrando que o próprio Deus disse que quem vive na lei de Moisés vai ser julgado pela lei de Moisés. Você que dá dízimo de antemão, tome cuidado. Por quê? Porque você que dá dízimo, você está dando dízimo na lei de Moisés. O seu pastor está te ensinando pelas leis mosaicas. Você será julgado pela lei de Moisés. Vou te provar isso na Bíblia, tá certo? Então, o livro do profeta Malaquias, do Velho Testamento ou Antigo Testamento, como você queira se expressar, foi historicamente o último ser escrito por Malaquias, o último a ser escrito por Malaquias, cujo nome em hebraico significa mensageiro, tá? Da tradução do hebraico. Esse livro foi escrito pelas profecias em 430 antes de Cristo. Já tem aí quase 100 anos depois que os judeus começaram a voltar da Babilônia para a terra de Israel.
E qual foi o propósito da escrita do livro de Malaquias? Malaquias, ele foi o escritor, ou seja, ele escreveu esse livro no propósito de alertar o povo judeus. Nós não somos judeus. Alertar o povo judeus sobre o declínio da sua devoção a Deus. O livro foi escrito por intermédio do profeta Malaquias, que veio após o exílio do povo judeu de Babilônia. Então Deus aí usou Malaquias para alertar. Esse livro de Malaquias foi escrito no período de glória a Deus, 430 a 440, ou seja, uma parte desse livro foi escrito em 400 anos, outra parte antes de Cristo. E o segundo propósito desse livro, ele tem dois propósitos, foi para o povo e os sacerdotes judeus, após o exílio, se voltarem para o Senhor com dízimos. Veja só, o dízimo aí é no Antigo Testamento. Aí. Eu ainda nem comecei o estudo ainda, só estou trazendo aqui o propósito do livro, em que ano foi escrito o livro de Malaquias e por que Malaquias profetizou para o povo. Que povo foi? Judeus. Moisés nem tinha existido ainda. Agora vamos nos aprofundar nos estudos. Agora chegou a hora da verdade, cristão. Acabei de te provar que o livro de Malaquias, capítulo 3, versículo 10, exclusivo no livro de Malaquias, foi escrito por volta de 440, 430. Uma parte dos livros foi escrito, dividido assim, em períodos, o livro de Malaquias, e foi para chamar o pessoal, judeus, para se voltar ao Senhor com seu dízimo. E agora vem a instituição do dízimo. O dízimo foi instituído por Deus logo após o povo de Israel sair do cativeiro. Isso aqui é um estudo extraído dentro da Bíblia que eu estou te provando. Do cativeiro, Israel estava preso. Quem conhece de história sabe disso que eu estou falando. Israel viveu 400 anos escravos. Estava em cativeiro, estava em cativo. Cativo lá do Egito. Liderado por Moisés, o Senhor autorizou tomar o dízimo dos filhos de Israel, ao instruir o povo dizendo que os filhos de Levi foram separados para o serviço ministerial. E que os levitas, levita não é cantor, é um outro estudo que eu vou trazer aqui para provar que levita não é cantor. Tem pastores leigos aí, com todo respeito, que eu sou pastor também, leigos que não sabem da história de Israel, que chamam os cantores de levita. Levita não é cantor, isso é para um outro estudo. Nós estamos falando aqui do dízimo, tá? Nós não vai misturar, nós não iremos misturar aqui as coisas. Vamos terminar o estudo do dízimo. Depois eu trago aqui o estudo sobre os levitas e cantores. Vamos lá. Então, o Senhor autorizou a tomar os dízimos dos filhos de Israel, ao instruir o povo dizendo que os filhos de Levi foram separados para o serviço ministerial. E que os levitas exercem na tenda da reunião por esse ministério exclusivo, os levitas. Levita não era cantor, os levitas eram auxiliares de serviços gerais no templo, é que limpavam o templo. Então o dízimo para os levitas, quanto aos levitas, doe-lhes
como patrimônio, Deus deu como patrimônio todos os dízimos de Israel pelo serviço que prestaram na tenda da reunião. Leia aí no livro de Números, capítulo 18, versículo 21, que você vai ver todas as informações que eu estou te passando. Para que os levitas que não têm como tu partilhar e nem herança, o Senhor está dizendo, os levitas que não tinham herança, não tinham de onde tirar, os estrangeiros, os órfãos, as viúvas que se encontram em teus muros, possam comer a saciedade, e que o Senhor teu Deus te abençoou com toda a obra de tuas mãos. Livro de Deuteronômio, capítulo 14, versículo 29. Tais são as ordenações que o Senhor deu a Moisés para os israelitas no Monte Sinai. Levítico, capítulo 27, versículo 34. Lembrando que esses livros aqui é no Antigo Testamento. Disso não tem nada a ver com o Novo Testamento. São os levitas que Faraó levou para trabalhar. Foram os levitas que foram também ao trabalho da tenda da reunião e que levaram a responsabilidade de suas faltas. Essa é uma lei perpétua para que todos os vossos descendentes, e eles não terão herança no meio dos israelitas, porque lhes dou como herança os dízimos que os israelitas tomaram para o Senhor. Eis que porque declaro que eles quem? Os levitas, não possuirão herança alguma no meio dos israelitas. O Senhor disse a Moisés: dirá aos levitas: quanto receberdes dos israelitas o dízimo que vos dei de seus bens, por vossa herança tomareis dele uma oferta para o Senhor, o dízimo dos dízimos. Tá vendo? Quando o Senhor exigiu alguma coisa para ele, exigiu a oferta do dízimo dos dízimos, não dízimo. Livro de Número, o livro de Número, capítulo 18, versículo 23 e 26. O dízimo agora, existiu 3 tipos de dízimo, ou seja, alguns dízimos. E eu vou esclarecer para você aqui. Existiu o dízimo cerimonial. O dízimo cerimonial era usado para prover as festas e festivais religiosos de Israel. Porás a parte do dízimo em todo o fruto das tuas semeadura. O dízimo não era dinheiro, era frutos. E tudo que o teu campo produzir, cada ano comerás da presença do Senhor teu Deus, no lugar em que ele tiver escolhido, para que nele reside o seu nome. O dízimo de teu trigo, de teu vinho, do teu óleo, e bem como um dos primogênitos, que teu rebanho grande e miúdo, para que aprendam a temer ao Senhor, teu Deus, para sempre. Mas, se for muito longo o caminho, de modo que não possa o transportá-lo, ovelhas, olhos, endo, se o caminho for longo de modo que não possa transportá-lo, porque o lugar escolhido pelo Senhor teu Deus, para que ele residir o seu nome,
e afastando demais, e ele te acumulou de muitos bens. Deus acumulou aos levitas muitos bens durante o período que eles trabalharam para o Senhor. Então, você vê aqui no estudo que dízimo é na antiga lei. Quando nós se deparamos no Novo Testamento, em Mateus, Lucas, Marcos, ali que vai falar do dízimo, é porque Jesus ainda estava vivo. É bom lembrar disso aqui e colocar uma observação. Quando Jesus estava vivo, ainda estava em transição de lei. Tá? Ainda estava transitando a lei. A nova lei estava em trânsito, estava transitando. O que é transitando a nova lei? Essa nova lei estava sendo discutida, transitando isso. Significa discutida, elaborada, preparada por Deus para ser lançado na terra. Então Deus estava ainda elaborando enquanto Jesus estava vivo. Após Jesus morrer e ressuscitou, entra agora em vigor a nova lei chamada Novo Testamento. E após a ressurreição de Jesus, acabou o dízimo. Ninguém dá mais dízimo. Acabou. Então, a Bíblia vai dizer, vou provar aqui daqui a pouco, quem dá dízimo está vivendo na lei de Moisés, e você será julgado, e seu pastor será julgado, e todos da sua congregação será julgado pela lei de Moisés, ainda está debaixo de maldição. Quem está dando dízimo ainda está debaixo de maldição. Calma aí que eu vou mostrar dentro da Bíblia. Vamos terminar o estudo aqui. Então vamos lá. O Senhor abençoou os levitas em toda sorte de bens. Vender o dízimo, levando o dinheiro dessa venda em tuas mãos. Irás ao lugar escolhido pelo Senhor teu Deus. Comprarás ali esse dinheiro, tudo o que comprover, pois ovelha, vinho, bebidas fermentadas, tudo o que desejarem, comerás tudo isso em presença do teu Deus. Ou seja, eles venderam algumas coisas, negociaram, pegaram a parte do dinheiro, que não era dinheiro em espécie como hoje, tá? Era tipo de prata, bronze, ouro, essas coisas, e era chamado de dinheiro. E aí eles compraram outras coisas, e no lugar que Deus preparou, eles se alimentaram, dividiram entre eles. Vamos lá. Na presença de Deus, do grande Deus vivo, alegrando-te com tua família. Olha, estava a família de todos os levitas ali. Não negligenciaram o levita que vive dentro do teu muro, porque ele não recebeu com a tua compartilhe. Contudo, compartilhe, e nem herança do fim de 3 anos. Porás de lado todos os dízimos da colheita desse 3º ano, depositando dentro da tua cidade. Livro de Deuteronômio, capítulo 14, versículo 22 e 28. E agora, vou mostrar para você dentro da Bíblia que você está debaixo de maldição quando você dá o dízimo. Prepare-se agora a sua Bíblia, a sua mente e o seu coração. Se você quiser continuar debaixo de maldição, você vai continuar dando dízimo. Se você quiser continuar debaixo de maldição, você pastor que prega errado o dízimo, você vai continuar pregando errado o dízimo, dizendo para o povo trazer o dízimo para a casa de Deus. A casa de Deus não é esse templo feito pela mão do homem. Primeiro que Jesus disse, eu não habitarei em templo feito pela mão dos homens. Ele disse, eu habitarei, disse Jesus, em templo feito pelas minhas mãos, disse o Senhor Jesus. Então Deus habita em mim, em você, naqueles que é obediente, naqueles que buscam a verdade e vivem debaixo da verdade, não debaixo da mentira. Como por exemplo, o pastor disse que você tem que dar o dízimo, senão o devorador, o cortador, o migrador vai entrar em sua casa, você não vai ter prosperidade. Isso é uma mentira, uma pregação, uma aberração, uma pregação de Satanás. Ele está sendo usado, não vou dizer por espírito maligno, mas ele está induzindo o povo ao caminho errado por falta de conhecimento, disse Jesus,
o meu povo é levado ao cativo de novo e ao sofrimento. Então, prepare-se aí que eu vou te provar na Bíblia agora que você, dando dízimo, você está debaixo de maldição. É o contrário, você não sai. Você está debaixo de maldição. Bom, eu não sei como é seu raciocínio, mas eu estou te provando aqui. Vou tentar provar em mais alguns livros. Vou tentar provar em outro livro, mas estou te provando aqui já, ó. Voltamos de novo aqui, um dos livros que Moisés escreveu, Deuteronômio, capítulo de número 14, versículo de número 22. Dai os dízimos de todo o produto da tua semente que colheste no campo cada ano. Come o dízimo do teu grão, do teu mosto, do teu azeite e os primogênitos das tuas vacas, das tuas ovelhas diante do Senhor. Isso aqui é lei de Moisés, tá? Não abandoneis os levitas que está em tua cidade, porque ele não tem parte nem na herança contigo. Pronto. Isso aqui é lei de Moisés. Dízimo na lei de Moisés. Então, se você dá dízimo, você vai ser julgado pela lei de Moisés. O dízimo não está na graça. O dízimo está na lei de Moisés, a lei judaica. E no livro de Malaquias, que é o que os pastores sem conhecimento usam para ludibriar e lavar a mente dos membros, na lei, essa lei é a lei do dízimo, que em hebraico é dízima, se pronuncia dízima em hebraico. Era uma causa principal da bênção do povo judeu, e bênção era a consequência deste dízimo. Malaquias 3,10, a maneira certa do povo judeu contribuir na lei era dando dízimo para ser abençoado na graça. O sacrifício de Cristo é a causa principal da bênção do povo cristão, tá vendo? Então, na lei da graça, a bênção agora não é mais dar o dízimo. Na lei da graça, foi o sacrifício de Jesus, que foi a causa principal da bênção do povo cristão, de todo aquele que aceitou a Jesus, não é mais o dízimo. Então, tire isso da mente, não entra em debate e conflito com o seu pastor, você só não dá mais dízimo. Ou muda de congregação. Por exemplo, a Cristã do Brasil, ela não dá dízimo, dá oferta. Mas não vou lhe dizer que é uma boa igreja para você congregar lá, porque nela também tem coisas erradas. Eu sou um teólogo historiador, não esqueça disso. E eu estudei a Cristã do Brasil mais de anos. Não esqueça também que eu me batizei em 95, aceitei a Jesus em 95, me batizei em 96. E no ano 2000 eu fui ungido a pastor, mediante 600 pastores. Tá? Então, daí por diante, eu fui estudar, cursei uma faculdade e me formei para bacharel em teologia, em história. Então, eu trouxe aí um pouco da história da Bíblia, a origem, como tudo começou, sobre o dízimo, para você entender que acabou o dízimo. Não se dá mais dízimo. Agora, deixa eu fazer uma parte final aqui, para você entender. Quero que você entenda aqui uma coisa, antes de eu finalizar. Presta bem atenção aqui que eu vou falar para você. O
tema aqui vai ser lei ou graça. Esse é o tema da mensagem, lei ou graça, porque o dízimo é na lei, graça, na graça, a sua bênção, a sua vitória vem por meio da morte de Cristo, porque a lei foi dada por meio de Moisés, a graça veio, essa é a verdade, para nós vivermos na sombra de Jesus Cristo. João capítulo 1, versículo 17, leia a Bíblia. E aí vem a pergunta primeiro, quem veio primeiro? A lei ou a graça? Lógico, quem veio primeiro foi a lei. Primeiro, em vista pelo exame que eu fiz aqui, no texto bíblico citado acima, somos tentados a deduzir que foi a lei que veio primeiro. Gálatas, capítulo de número 3, versículo de número 17. Lemos, e a lei veio 430 anos após Abraão até Moisés. Isso aí dá um intervalo de tempo da qual a lei ainda não for dada, senão não imperava, a lei não imperava até Abraão, ainda não foram dada, se não imperava a lei, então imperava a graça. Portanto, Abraão viveu sobre a graça. A lei, no período de Abraão, não tinha lei, era a graça. Por isso que Abraão deu o dízimo dos dízimos ali ao rei. Temos como Abraão a graça, como Moisés, lei. Sucedendo a lei, temos novamente a graça com Deus, conosco. Então você vê aí a diferença da lei e da graça. Graça é um favor da parte de Deus, dando seu filho Jesus, dando seu filho Jesus Cristo para morrer pela minha vida e pela sua vida. No próximo estudo eu vou trazer aqui para você, explicando também no próximo estudo, como é a oferta e que tipo de oferta você tem que ofertar na obra de Deus. Não é na casa de Deus. Casa de Deus é eu e você. O templo ali não é casa de Deus, o templo feito pela mão do homem. Não, a casa de Deus é eu e você e todos que estão ali presentes, tá certo? Então até o próximo estudo, se Deus permitir, eu tenho aqui 2 compromissos com vocês, que é esse estudo, são 2 estudos que eu vou trazer aqui, tá? O primeiro que eu falei no início e esse agora que eu falei para você, que eu vou explicar como é que se deve ofertar na obra de Deus. Não perca, então compartilhe esse vídeo, se inscreva, compartilhe para que as pessoas abram os olhos e vamos bater 5.000 inscritos. Vamos ter 2 ventiladores aqui de sorteio, tá certo? Sobre o sorteio. E quero entregar pessoalmente a pessoa que ganhou o ventilador. Vai passar aqui no canal do YouTube. Deus abençoe e até o próximo estudo bíblico.